Memória Viva, de volta direto do país de Mossoró. Continuamos por aqui. Continuando a conversa com a professora Ivonete Soares, é assistente social, é bacharel em Direito, construiu uma carreira como professor, como estudante, como professora, como líder sindical na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. Eita história, hein, professora? Paramos no MEB, Movimento de Educação de Base. Acabou o dinheiro, o MEB diminuiu sua força. Agora, professora, a senhora entra no MEB como estudante, sai de lá formada. Como é que foi sua formatura, professora? A minha formatura foi um momento assim muito emocionante, né? E teve umas coisas interessantes. A minha turma, como eu disse no programa anterior, a gente tinha uma metade, vamos dizer assim, de pessoas mais simples, mais populares, pobres como eu, mas muitas remediadas e algumas de elite. E eu me lembro que a disputa era muito grande, né? Das concepções do serviço social e da aproximação com as professoras. Mas né? essa disputa era só no campo das ideias, no campo intelectual, ou era como hoje, que o sujeito fica de mal do outro? Não, era no campo intelectual. E as pessoas se respeitavam. Se respeitavam. E quando tinha as malquerências, né, as pessoas se respeitavam no ambiente de trabalho, as professoras, os estudantes, né? E aí a minha colação a nossa Sim, colação de foi? grau, ela foi um reflexo disso, né? Quer dizer, uma divisão. Uma divisão. E aí a turma que era mais pobre deu um golpe na turma que era mais rica e definiu um convite de formatura. Quer dizer, os estudantes mais pobres tinham a experiência da militância estudantil, Isso. Fizeram a assembleia, já deram sem muita presença, deram L. Sem a presença da maioria, e conseguiu fazer uma formatura que tinha um convite super simples, mais identificado com essas demandas mais assim, da população, que não teve baile, foi uma coisa extremamente simples. Eu vim ter um baile de formatura, que aí depois a gente olhando assim o passado, aí assim, não precisava a gente fazer isso, porque os nossos pais pobres queriam. Então, nós, os estudantes, e hoje, a dizer para a turma aí que às vezes é muito do contra tudo, não faça por você, faça por seu pai, por sua mãe, pela trajetória. Isso é uma autocrítica que a senhora está fazendo? É uma autocrítica que eu estou fazendo, né? Eu fui olhar, eu estava mexendo nas minhas coisas, encontrei o meu convite. Aí eu disse assim, meu Deus, não precisava ter sido assim, não. Era um momento que a gente tinha que marcar para a história, todos. Por quê? Porque aí hoje eu tenho consciência disso. Você não é sozinho. Você é porque outros vieram antes de você. Mas a senhora tem essa consciência só porque é mãe? Não, é por conta da luta, da ação coletiva, né? E principalmente depois de me aproximar das discussões das questões étnico-raciais, da trajetória da formação de identidades, do perfil de vida, de perspectivas de povos de terreiro, né? Que tem muito essa coisa de respeitar os que vieram antes, né? Então, assim, o que vem antes de mim, eu sou porque nós somos. Hoje eu tenho consciência disso, mas antigamente não. E aí a gente fez e foi uma formatura emocionante e simples ao mesmo tempo. Uma formação, quer dizer, marcada por um posicionamento político. Por uma disputa. Uma posição política na época. Exatamente. Marcado. Mas hoje vocês excluíram, quer dizer, aquela coisa do jovem, né? Pensa em si, na revolução, mas esquece de lavar os pratos, né? Esqueceram de lavar os pratos. Nós tivemos há pouco o encontro da nossa turma. Mas isso é só autocrítica sua ou suas colegas e seus colegas também? Não sei, porque a gente discutiu isso. Inclusive, nós tivemos um encontro da turma de serviço social, a nossa turma, né? 41 anos depois, foi agora, o mês de outubro, né? E foi muito lindo, porque lá estavam mais as meninas que tinham mais condições, mas nós também, e a interação, e todas se desenvolveram muito bem como profissionais, né? E a gente manteve toda a relação de respeito e afeto, de boas memórias daquele tempo. De bem-querer. De bem-querer. Das 45 assistentes sociais de 1983, nesse encontro estavam 27.
Então, foi extremamente representativo e bacana. Foi maioria, viu? Foi maioria. Mas a gente não conversou sobre como foi a colação de grau. Nem poderia, né? Nem daria. Podia. A senhora falou sobre uma situação da ancestralidade e eu tenho um convidado que está comigo aqui, que vai participar do programa da gente, que destaca um papel importante que a senhora teve na vida dele. Vamos ver quem é? Falar sobre a professora Ivonete Soares é relembrar o ano de 2003, quando eu tive o prazer, né, de estar com ela, de conhecê-la, né, quando ela fazia parte do movimento negro, né, e junto com a atriz Tony Silva, o ator Nonato Santos, a atriz Lenilda Souza e o ator Augusto Pinto, né, dentro desse movimento negro com essas pessoas, ela procurou, né, a Casa de Pai Neto para idealizar a Louvação ao Baobá, né, que era um projeto de mostrar, né, a cultura afro-ameríndia, né, a cultura de terreiro para as pessoas em praça pública. Então foi nesse momento que eu conheci a professora Ivonete. A professora Ivonete, para mim, é um ícone, né, nessa luta do povo negro. É uma pessoa que, mesmo não sendo de terreiro, mas ela está conosco nessa causa, nessa luta, né? E, Ave Maria, para mim, ela é tudo de bom. E aí, diante, né, de estar participando dessa homenagem, dessa entrevista, desse momento tão maravilhoso, né, com essa pessoa maravilhosa, que se chama Ivonete Soares, professora Ivonete Soares, eu gostaria de saber, professora, quais são os seus planos para o futuro dentro dessa luta, né, dentro dessa militância do povo negro? Quais são os seus planos, né, já que agora a senhora é professora emérita, né, da universidade, então quais são os projetos, o que a senhora idealiza para o futuro? Um abraço, foi um prazer imenso estar aqui, né, mesmo online, participando, né, prestando essa homenagem a essa grande mulher. Gratidão, axé, paz e alegria. Axé babá, né, professor? Fiquei muito emocionada, né? Eu conheci Pai Bolinha menino, né? Eu não gosto de chamar ele Pai Bolinha. Acho que ele era para ser Francisco Elton, porque eu acho que daria mais. Mas é o nome dele. É muito emocionante ver um depoimento desse. Porque a questão étnico-racial, eu falei lá no começo que bateu na minha vida, falei no programa anterior. Hoje a senhora se reconhece como uma mulher preta? Negra, eu sou uma mulher negra ou preta? Negra, eu sou uma mulher negra de cor parda, né, de cor parda, sou uma mulher negra, né, e militante, né, das questões étnico-raciais. E dentro desse parênteses aí é bom a gente aproveitar, porque hoje tem se discutido muito e a academia tem ajudado a disseminar a discussão do povo preto ou só os pretos. Eu, particularmente, não concordo com essa discussão. No seguinte, não está errada, porque é uma perspectiva, né? Mas a minha perspectiva, eu vejo a perspectiva da trajetória de luta do movimento negro no Brasil. Abdias Nascimento e outros grandes nomes. E não é só manter tradição, é manter conquistas vinculadas à dimensão de políticas públicas que estão previstas no Estatuto da Igualdade Racial. Por quê? Porque o Estatuto da Igualdade Racial de 2012, que é a materialização da luta do movimento negro no Brasil, ele define negros, o povo negro, ou o grupo humano negro, como pretos e pardos. Então, há negros que são pretos, né? E há negros que são pardos. Todo preto é negro, né? Todo preto é negro. Sim. Então, assim, essa discussão, eu prefiro trabalhar com o Estatuto da Igualdade Racial, porque ele define melhor o número, inclui todas as pessoas. Não divide, não traz a dimensão da cor para um único grupo, porque na hora que você separar o preto do pardo, você vai trazer um nicho e você perde em políticas públicas, você perde em e você exclui. Essa é uma discussão, inclusive, atualíssima, né, professora? Porque inclusive, quem diga hoje que
a dificuldade que os partidos de esquerda têm é que entraram nessa discussão americana, eu sou mais preto do que você, então eu tenho mais direito do que você. Nós somos negros e devemos ter direitos como grupo humano negro. Num país marcado pela miscigenação, pela mestiçagem, pela mistura, pelo sincretismo, por tudo, né? Porque eu acho que essa discussão é importante, porque por exemplo, no perfil americano não serve para explicar a nossa realidade. Por quê? Porque o perfil da organização da sociedade americana, negro é negro, branco é branco, indígena é indígena. Se misturar, você vai ser misturado, mas você vai ser daquele grupo que é inferiorizado na escala dos grupos humanos. Você é cinza. Você não passa a ser branco porque você se misturou com o branco. No Brasil, o processo é um pouquinho diferente. A história da miscigenação, ela foi em função do branqueamento, para melhoria, entre aspas, da raça, né, que faz alguns pensarem que, pelo fato de não serem pretos, não são negros. Então, veja, a discussão é uma construção de reconhecimento de identidade. A gente precisa trabalhar em nós, os pardos, o reconhecimento de que nós não somos brancos. Sim. E não somos indígenas. Então, nós somos negros. E afirmar isso para garantir e ampliar direitos. Que essa é a lógica do Estatuto da Igualdade Racial. Mas a senhora sabe que a senhora é uma voz... É uma voz no coro desafiando o coro dos... Hoje, a voz como a minha desafia muito parte de setores do movimento negro e da universidade. Veja, aí tem uma discussão assim, mas o indígena também, por que o norte tem tanto pardo? Porque é necessário que a gente discuta a identidade do indígena, como grupo humano. Aquele que está se declarando pardo porque foi uma mistura ou com preto ou com branco, ele deve ser trabalhada a noção de pertencimento como indígena e do reconhecimento de uma liderança indígena, porque também romper o preconceito de que indígena tem que ser tudo aldeado. Não. Então, assim, é uma discussão muito, muito necessária. Então, assim, eu sou uma mulher negra, tenho consciência de que sou uma mulher negra, né, de cor parda, né? Porque preto e pardo, para mim, são cores. Pertencimento a um grupo humano Está acima. Está acima, que é ser negro, né? E aí, essa discussão, ela vem na minha vida já nos anos 2000. E é muito resultante de todas essas histórias e não vem por uma consciência de racismo comigo. Hoje, quando eu olho para o meu passado, aí eu identifico, eu falo, isso era racismo, olha. Eu não sabia, né? E eu não sabia que era. Por isso que eu gosto muito de estar falando, para que as pessoas identifiquem o que são as expressões de racismo, né? Com você. Então, assim, eu não sabia. E aí essa questão vem para mim nos anos 2000, a partir da Faculdade de Serviço Social, de uma professora chamada Wanda Camboim Soares, que traz uma pessoa, Vandinho, toda vida eu esqueço o nome dele completo, que traz uma pessoa do Movimento Negro da Paraíba para fazer uma discussão sobre a questão negra, em 1989. Ninguém falava disso. 89? Não, 99. 99. Deixa eu botar mais. Por que 99? Porque em 95, né, tem a Marcha de Zumbi, os 300 anos de Zumbi, que é quando o movimento negro brasileiro emerge e diz assim, olha, a gente quer política pública e vamos botar aqui a cara, né? E começa a demandar as ações de políticas públicas. O que acontece? Dentro dessa coisa, o movimento negro começa a se reorganizar, se reestruturar. E a Wanda era uma mulher negra, parda, do olho verde, né? E trouxe essa pessoa. E essas pessoas que o Pai Bolinha falou, que muita gratidão ao Pai Bolinha pelas palavras, que eu fiquei muito emocionada, elas se juntam com a professora Wanda e vão escutar essa palestra que é demarcador de águas para a gente criar aqui o que eu particularmente chamo de um embrião do movimento negro, porque a gente nunca se consolidou como movimento mesmo, né? A gente tem ações que a gente se junta, mas não está sistematicamente organizado, mas se move, né? Mas essa falta de consciência, professora, se daria porque na história de Mossoró criou-se aquele mito de que Mossoró, libertária, foi pioneira na libertação dos escravos? Será que passa por isso? Do movimento negro em Mossoró não ter essa
força. Não, eu acho que... Uma coisa é uma coisa, outra é outra. Outra coisa é outra coisa. Eu acho que é até legal, assim, que hoje as pessoas ressignificam, rediscutem o 30 de setembro, mas eu acho que foi assim, porque cada um foi tocando no seu campo, pela característica da formação do grupo. Cada um foi tocando no seu campo as discussões que eram pertinentes à formação da identidade. E aí esse grupo era formado por artistas. Então, hoje, no movimento artístico de Mossoró, a presença da discussão da identidade negra é muito marcante. Mas essas pessoas precisam sobreviver, elas não têm como estar militando em outros campos, Sim. né? E Então, por falar em essa militância, professora, a senhora teve uma militância muito forte no movimento estudantil. Foi. Entra na universidade, a senhora não fez o movimento secundarista? Não nessa naquela época não tinha, né? Não tinha. Foi na época da universidade. Da ditadura. Anos 80, a efervescência, a reconstrução das entidades, né, de tudo mais. E muitos desses militantes optaram pelo campo da política propriamente dita, que é a política profissional. Outros foram para a academia, tem uma militância na academia. E hoje, quando a gente olha para trás, quer dizer, o movimento estudantil, que foi uma verdadeira escola de formação histórica, de gerações de políticos, de militantes, de sindicalistas, de gente que pensa e que discute a política, ela hoje não forma mais tanta gente quanto aquilo. Saiu de moda o movimento estudantil. É sobre isso que eu vou conversar daqui a pouco com a professora Ivonete Soares, que, ainda jovem, foi presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade do Estado. À época ainda era FURNE do país de Mossoró. Memória Viva, volta já. Memória Viva de volta, direto do país de Mossoró, recebendo a professora Ivonete Soares, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Ela, professora emérita, e que teve um papel importante aqui em Mossoró na discussão da criação ou do fomento do debate e do reconhecimento do movimento negro, sendo parda. Né, negra. Professora, dois fatos importantes desse movimento. A senhora teve uma atuação direta, né, como pai Bolinha, que é o nosso Francisco Wellington, disse, né, o movimento Baobá, e também a exposição Negro e Lindo. Isso. Porque o encontro que foi proporcionado pela professora Wanda, instigou esse grupo de pessoas... Com o Vandinho do Movimento Negro. Do Movimento Negro da Paraíba, instigou o grupo de pessoas a pensar como seria um processo de organização. E aí Quer dizer, até então não se falava disso em Mossoró. Não se falava, né? E aí foi esse marco de 1999, que aí vai gerar 3 grandes ações que a gente vai constituir como o que a gente chama de embrião do movimento negro, e que hoje continua repercutindo com outras pessoas. Que foi o quê? Que foi a exposição fotográfica itinerante Negro e Lindo, que a lógica desse momento era criar para as pessoas e dar visibilidade à existência de negros em Mossoró. Que foi com fotos produzidas em Mossoró, por fotógrafos pessoas de Mossoró. De Mossoró, fotos do fotógrafo Pacífico Medeiros, né? E essa exposição, ela foi 2000, itinerante, passou 11 anos rodando, e quando foi em 2022, o Pacífico Medeiros propôs que a gente fizesse uma nova exposição. Então, a gente deu continuidade à exposição. Mas rodou 11 anos a exposição. E foi para onde tanto? Para escolas, para vários lugares, né? Para muitas escolas, né? 11 anos é tempo, hein? É tempo. E aí, agora, 2022, a gente retoma, faz novas fotografias, ele usa a mesma técnica, mas agora de forma digital. E a gente faz uma exposição com as fotos dizendo, aqui tem negros, esses são os negros de Mossoró. E o quadro dos negros, a representatividade, está nessa dimensão da diversidade de cores dos pardos e dos pretos em Mossoró. E uma diversidade também das pessoas, de religião, de formação, de gênero, de idade.
E essa exposição está rodando, ela é itinerante. Desde E outro foi o 2022. Movimento Baobá. E essa exposição hoje, para as pessoas que vierem visitar Mossoró, vão lá no Museu Lauro da Escócia, aqui em Mossoró, que ela está lá. A gente cedeu a exposição para ficar no museu o tempo que eles quiserem, né? E que a prefeitura queira que ele fique lá, para que as pessoas vejam. E aí faz aquela outra ponte com a história dos negros, da libertação dos negros em Mossoró. Quer dizer, essa exposição debate, né? diz ou mostra para todo mundo vir, nós temos negros. Nós temos negros, e a gente está aqui no museu para vocês verem e dialogarem com os outros. E em seguida, a gente tem um movimento que foi a boneca Maria Espalha Brasa, que a Tony foi a grande responsável pela vida dessa boneca, né? Que era o lado profano. Se a exposição era o lado de demarcar o espaço, a boneca era o lado profano para todo mundo ver e era uma boneca negra. E a louvação ao Baobá, que era o lado religioso, para demonstrar que as religiões de matriz africana, elas são expressões religiosas e culturais guardiãs de uma cultura, de uma visão de mundo que é proveniente de África, com relação também com a natureza, né? Com a natureza. E aí a louvação do Baobá, esse é o 21º ano da louvação ao Baobá. Se mantém, começou com a casa do Pai Neto Almeida, como o Pai Bolinha falou. O Pai Bolinha era iniciante, né? E é a coisa mais linda que você possa imaginar, ocupando a praça hoje, a Praça Cícero Dias, né? A primeira louvação foi criada para demarcar uma presença do negro num baobá que foi plantado em homenagem ao Dr. Vantão Rosado, entendeu? Que era branco. Que era branco. Aí a gente disse, tem um baobá, vamos lá. E a gente fez. Depois o baobá foi substituído. Que era a árvore de África, né? A gente descobriu que tem um baobá gigante plantado à época da Exam, né? Lá na Exam, e hoje tem baobás em vários lugares, inclusive aqui na frente desse nosso prédio, né? Tem um baobá. Agora, vamos falar de um outro tema que é muito forte na sua trajetória, professora, que é o movimento estudantil. A senhora é tida e havida e respeitada pela sua militância enquanto estudante, depois enquanto professora, profissional, e ainda hoje discute questões. Olhando o filme, né, a gente revendo o filme daquele tempo em que o movimento estudantil tinha um papel importantíssimo de escola, de formação de quadros políticos, né? O que é que houve, professora? Não formamos mais quadros políticos no movimento estudantil? Onde é que a gente errou? Eu acho que talvez, entre os vários caminhos, a trajetória daqueles jovens dos anos 80, saindo da ditadura, era muito clara, que era reconstruir uma ação para fortalecer as universidades e para garantir a democracia, né? E havia muita preparação, inclusive dos partidos políticos que viveram a clandestinidade, que eram os principais partidos que se representavam no movimento estudantil, de formação dessas pessoas, de formação cultural, de formação política, de formação mais objetiva, né, para as lutas. Creio que, dentre as várias variáveis, o movimento estudantil hoje, ele perdeu esse processo formativo, essa presença mais formal, vamos dizer assim, no campo das lutas, né? Quer dizer, o movimento estudantil também entrou naquela aparente facilidade de não querer dar duro, estudar, discutir, assistir filme, discutir, ler livro e discutir, ler texto e discutir. Fazem, mas com padrões que entram outras pautas e secundarizam outras também, né, do humano. Hoje, eu acho, por exemplo, as pautas identitárias, elas são muito mais marcantes no movimento estudantil do que, por exemplo, as discussões de classe social. A luta dos trabalhadores propriamente dita. A luta dos trabalhadores. Então, é outro perfil. E esse outro perfil vai levando a outros caminhos também do movimento. E, eu acho também que, às vezes, a visibilidade daquele tempo, tudo que se conquistava era muito grandioso. E hoje, o que se conquista, às vezes, está disseminado, né? Dilui, né? Na época que a senhora foi presidente do DCE, e aí também a gente precisa ressaltar que as questões de interesse próprio da categoria que se representa entram na pauta. No caso do DCE,
a época que a senhora dirigiu o DCE da universidade aqui de Mossoró, era o processo da estadualização, a luta pela estadualização. Isso, Né? A UERN era uma universidade municipal que cobrava mensalidade, era um modelo híbrido, né? E vocês lutavam para que ela fosse assumida pelo governo do Estado, até porque ela vivia uma crise. Uhum. É dessa época o tal projeto Emergência, a lendária Assembleia do Pax? Isso. Eu acho que o grande sonho que pautou o movimento estudantil na UERN, desde os anos 80, quando foi a grande bandeira, foi o resolver, se transformar a UERN em universidade pública, gratuita e de qualidade. Essa era a bandeira, né? Então foi isso que pautou. E que era uma bandeira do movimento estudantil como um todo. Como um todo, nacional. E hoje essa bandeira é meio diluída, porque a gente tem muitas universidades, né, e públicas. Então, assim, era uma bandeira. E essa bandeira ela é demarcada pela crise que a universidade vivia de manter... Especificamente, né, a Universidade de Mossoró. De Mossoró, aí a gente vai falar em movimento estudantil de Mossoró, no UERN, né, de manter-se, os custos dos professores já não conseguiam ser mais pagos só pelas mensalidades ou pelas emendas, então vivia numa crise constante e precisava de uma solução. Os professores foram quem capitanearam a luta pela definição da situação da universidade. E nós fomos copartícipes dessa luta toda. Estava na bandeira a universidade pública gratuita de qualidade e nós fomos junto com os professores, né, o protagonismo junto, mas o principal protagonismo, aí eu vou apanhar de quem me escuta, é dos professores. Não é porque eu sou professora hoje, mas porque foram eles que construíram os principais embates com a gestão da universidade e com a prefeitura municipal, fizeram as articulações. Olhando hoje à distância, o projeto professor, Emergência, né? Sendo professora, tendo construído uma história nessa instituição, e aí eu levo a pergunta para o outro lado. A senhora acha que os estudantes também não se viram de massa de manobra dos professores? Não. Não foram massa de manobra, porque eram lutas objetivas, por soluções objetivas que beneficiavam os dois grandes grupos, os professores e os estudantes. Teve também a batalha das dívidas, né? Isso, porque... A senhora tinha o crédito educativo, mas nem todo mundo tinha. Mas aí está a história. Eu já estava na segunda fase, né, da universidade, né? Eu paguei o meu crédito educativo, sim, já era outra fase. Mas né? Muita gente que era aluno... Pagava, estava lá pagando. E tinha seus carnês, às vezes iam ser abonados algumas mensalidades, mas tinham um cheio de dívidas. Então, assim... E os professores não tinham seus salários, 6 meses sem salários, né? O que ocorre? O projeto Emergência é a luta desses professores. E aí eu vou destacar alguns nomes que, às vezes, a mídia não fala e a gente na memória não fala. O professor João Batista Xavier. Você tem que falar aqui, porque aqui é o Memória Viva. O professor João Batista Xavier, que foi assim, o capitão dessa luta, né, da articulação, foi presidente depois da associação, nos anos 80, da Associação de Docentes, né? Eu fui da diretoria dele, né, quando eu já era docente. E a professora Valber Carla, a professora Lourdinha Lima, a professora Joana Dark... As mesmas. Aí vem a professora Joana Dark Fernandes Coelho, que era a esposa do doutor Laplace Rosado, que foi reitor, e que estava também buscando a construção de alternativas, porque viviam da universidade. A professora Eva Fonseca, que era a esposa do professor Walter também. Então, assim, tinha um conjunto de diferenciações e de uniões por interesse comum, que era salvar a senhora lembrou de alguns nomes de Mossoró, mas talvez a grande injustiça nesse processo inteiro seja com um filho legítimo de Currais Novos. Sim, com o governador. O governador Radi Pereira. Vou chegar a ele, porque eu adoro falar no governador Radi Pereira. E outra coisa que a gente não fala, no prefeito de Juiz Rosado e na Câmara Municipal de Mossoró. Por que isso tem a ver? Teve a luta política dos professores, a nossa luta política apoiando essa luta, os técnicos que eram meio secundários ainda nesse processo, mas teve
a Câmara, para o tamanho da ação do governador de querer receber a UERN e da Assembleia Legislativa em autorizar que ele recebesse... A Câmara tinha que liberar. Mas precisava, por ser uma fundação municipal, que o prefeito doasse, né? E a Câmara autorizasse que ele fizesse isso. A oposição ao prefeito votou a favor? Todos, porque era a solução da universidade. Eu acho que o país de Mossoró nunca foi tão unido, né? Por quê? Porque era esse patrimônio, que é um dos maiores patrimônios do Estado, que estava em jogo, que hoje é do Estado, né? E foi isso que foi feito. Então, o projeto de emergência capitaneou a busca de saídas, né? E a acolhida do governador possibilitou hoje a gente ter a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, pública, gratuita, democrática, socialmente referenciada. E por que o nome de Radi Pereira não está nem numa sala, hein, professora? Radi Pereira... Num campus, numa alguma coisa, hein? Não sei. A gente precisa realmente repensar essa história. Porque quando a gente fala da estadualização, a gente fala mais, por exemplo, do professor Sátiro, que é uma figura muito marcante, foi fundamental... Mas para Mossoró. Para Mossoró. Radi era do Seridó, do Seridó. Eu acho que a gente realmente tem uma dívida com Radi Pereira, com o governador Radi Pereira, né? Então, assim, como a gente tem outras dívidas, né, na universidade... Que aí mas não vamos falar de dívida, não. Vamos falar... Mas vamos aqui, né? Sim, vamos falar de uma pessoa... Hoje, só para dizer, essa universidade, ela é essa construção de lutas, mas está aqui. Ela hoje é real, pública, gratuita, e a gente precisa retomar essa história... E presente em vários lugares do Estado, né? Formando gente. Exatamente. O desafio, e hoje a gente... mas eu contar uma historinha assim, bem rapidinha para você. Aproveite. Uma das coisas que foi o diferencial na estadualização, porque a estadualização, o Estado assumiu tudo, inclusive os técnicos, tudo, né? E aí as dívidas dos alunos, o que ia ser feito com elas? Sim, e aí? O DCE, na época eu era do DCE também, a gente fez um movimento para ser anistiado. A principal bandeira era anistia aos estudantes. E Radi Pereira fizeram os acordos políticos. Radi Pereira anistiou os estudantes, entendeu? Então a gente entrou, começou a universidade... Do zero. E hoje como é que está? Não está mais no zero ou está menos 10? Está menos ou está mais? Eu acho que está mais 10. Eu sou apaixonada pela UERN, eu acho que está mais 20. Por quê? Porque com a conquista da autonomia universitária, de gestão financeira e universitária, né, que foi a dos últimos dois anos da governadora Fátima Bezerra, a universidade hoje respira muito melhor e consegue gerir melhor os seus recursos pela autonomia. Mas isso custa ao Estado? Custa ao Estado porque o Estado é um percentual, todo mundo lembra aqui de cabeça. Que é fixo. Que é como as universidades de São Paulo, né? Exatamente, que é repassado para a universidade porque é autonomia de gestão financeira, né? E aí essa expressão aí é do professor Milton Marques de Medeiros. Doutor Milton, eu tenho uma grande paixão pelo professor Milton. Foi meu professor na Faculdade de Direito e Medicina Legal, né? E foi, assim, um grande mestre, né? Um grande mestre. Vamos falar sobre ele daqui um pouquinho, porque eu também quero lhe ouvir sobre essa história do seu curso de Direito. Estamos em Mossoró. Memória Viva recebendo e explorando ao máximo a memória da professora Ivonete Soares, que tem memória para dar, vender, emprestar e 30 programas. Mas o tempo ruge. A gente dá uma paradinha e volta já. Memória Viva de volta, direto do país de Mossoró, recebendo a professora Ivonete Soares. E a gente falava agora há pouco do papel do professor Milton Marques, que teve um papel decisivo na história da universidade estadual, mas também da mídia, né, da medicina, da cidade, do estado, desse país aqui muito importante. Foi seu professor? Foi meu professor na Faculdade de Direito, da disciplina Medicina Legal, né? E, assim, são memórias muito boas. Eu lembro da aula com o professor Milton no ITEP, né? Que todo mundo fazendo uma bagunça, ele fazia de conta que não estava junto. Que era uma marca muito grande dele. Eu lembro dos embates que a gente tinha nos conselhos universitários. Ele estava sempre lá, com aquela cara de sereno, acompanhando. Era um conciliador? Era um grande conciliador. Professor Milton, eu atribuo a ele o apaziguar a universidade. Porque até o primeiro mandato do professor Milton era muito marcante, as disputas, né, pela gestão da universidade eram acirradas e difíceis, né?
na convivência. Porque a universidade era das um núcleo de poder, não era um governo, isso, né? As convivências eram horríveis, né? E o professor Milton consegue apaziguar isso e consegue contribuir com a sua gestão para dotar a universidade, que esse é um elemento que poucas pessoas valorizam, mas de dotar a universidade da estrutura mínima legal da sua existência, de formatar o seu funcionamento legal. Esse é o grande legado. Quer dizer, não era só ter autorização da Câmara ou aprovação da Assembleia ou apoio do governo. Tinha que ter um arcabouço legal, interno, institucional, gerencial, regras. E essa é a grande contribuição do professor Milton. Acho que se Mossoró reconhece isso? Reconhece, a universidade reconhece, né? A universidade reconhece. Eu acho que se a gente tivesse dentro da universidade, quais são os dois grandes legados de professor Milton? O apaziguar, o trazer a possibilidade de convivência e o arcabouço institucional que ele organiza. Agora, Ivonete, você, professora, assistente social, renomada, conhecida, respeitada, foi fazer direito por quê? Porque eu precisava ficar no movimento estudantil. Era um quadro transferido? Era um quadro transferido. Porque Foi o partido que mandou você fazer? Com a sugestão do partido. Qual era o partido da senhora? Partido Comunista do Brasil. PCdoB. Eu entrei no PCdoB ainda nos anos 80, na clandestinidade, né? Através de Odilo Luna, né? Que foi meu marido. E aí eu fui do PCdoB. Convivi com nomes do PCdoB importantes no estado, como Glênio Sá, né? Foi um grande Alírio Guerra, Glênio Sá, né? E aí foi uma sugestão do partido, essa coisa da continuidade, porque era um quadro, uma referência, e foi assim que eu fui fazer direito. E foi como estudante de direito que eu fui presidente do DCE. Mas a senhora já estava mais madura um pouco, já estava mais não madura. Era mais a menina lá dos 17. Não, já estava uma senhora, né? Já estava uma senhora. Mas ainda era negra? Ainda era negra, como foi o seu colega disse lá, quando a senhora pensou a primeira vez? Você não vai conseguir, porque você é baixinha, é negra. A senhora já tinha crescido, já não estava mais tão negra, já não estava tão pobre. Eu acho que eu tinha amadurecido e aprendido a fazer uma coisa que era articulação. E quando o seu colega lhe encontrou o presidente do DCE, encontrou com ele depois já? Encontrei. Não, encontrou com ele o presidente do DCE. Olha eu aqui de novo. Quando eu fui eleita presidente do DCE, é uma curiosidade, né? Eu sofri um acidente de carro um dia antes da eleição. A gente foi fazer campanha em Pau dos Ferros e a gente conseguiu uma pessoa que foi nos levar, um pastor que foi nos levar, e o carro virou em São Francisco do Oeste. A Kombi, cheia de estudantes. Quem nos ajudou e quem nos salvou foi o marido de Dona Elisa, agora eu não me lembro o que era lá, o dono do campus. Como é que era? Meu Deus, me perdoe por eu não lembrar, porque a gente deve a vida a ele, né? E a Kombi virou. A Kombi virou. Ele aparece e salva vocês. Não, a Kombi virou, a gente vai tudo para o hospital do Pau dos Ferros, ele que nos cuida, que nos acolhe. Na véspera da eleição? Na véspera da eleição. Olha, professora, a senhora me desculpe, eu estudo essas coisas da política, não, foi golpe. Esquema, eu acho que foi golpe. Se foi, eu passei 30 dias sem andar, era golpe? Como é que era isso? Não votei nem mas foi eleita, foi comoção. Mas comoveu o eleitorado. Comoveu. Aí essa coisa. E a gente foi eleito, né? E foi uma votação surpreendente no DCE e a gente foi eleito com uma votação surpreendente, né? Então, assim, fui presidente do DCE e tive a oportunidade, como presidente do DCE, já madura também, participar dos movimentos finais de articulação para a estadualização da universidade. E é aí que a senhora se credencia para ser professora, diz, agora está na hora de ensinar. Não, aí apareceu o concurso. Primeiro, apareceu o concurso do Estado para o SUDES, o Sistema Único e Descentralizado de Saúde, na época do governo Geraldo Mello. Eu fiz o concurso público, né, passei, fui trabalhar em Grossos e apareceu o concurso da universidade, porque com a estadualização em 87, precisava de professores. E foi aberto o concurso público. Aí eu fiz o concurso em 87. Não passou 88, na primeira, passou na segunda. Passei na segunda, né? E aí dedicou-se à vida acadêmica. A vida toda acadêmica. Tem uma colega sua que fez questão de participar do programa. Se a gente não botasse ela, Ave Maria, ia ter crise. Vamos ver quem é ela. Para mim é uma grande satisfação estar aqui tratando sobre o papel político-social da professora Ivonete Soares, que conheci como estudante na função de presidenta do DCE,
E ali já vislumbrava um trabalho importante na defesa dos direitos dos estudantes e da melhoria para a nossa universidade e também melhoria da ação dos professores. Então, Ivonete fez um trabalho interessante como estudante presidente daquela entidade. Depois, vejo Ivonete em outras lutas, especialmente na luta a favor da nossa universidade. E Ivonete foi candidata e eleita a primeira mulher a presidenta do nosso sindicato, da ADUERN. E ali Ivonete desenvolveu uma gestão com importantes lutas, né, da categoria, iniciando até de forma expressiva e efetiva os primeiros passos na luta pela autonomia financeira e autonomia administrativa da nossa universidade. A professora Ivonete, ela é merecedora do reconhecimento pelo seu papel político em vários movimentos, movimento negro antirracista, movimento das mulheres, movimento em defesa das religiões de matriz africana, dentre outros. Ivonete é realmente uma mulher de luta. Ela é disso que nos faz lembrar sempre que falamos em Ivonete. Ela é referência em várias outras ações na universidade. Particularmente, eu tenho uma relação afetiva com Ivonete. Sou madrinha do seu primeiro filho, a quem me solidarizo com a bondade do filho dessa mulher guerreira. Então, eu me senti feliz em falar dessa mulher, amiga, batalhadora, né? E, sobretudo, muita coragem nas lutas e nas causas sociais em defesa da democracia e de uma sociedade mais justa. Eita, me emocionou. Minha comadre, me acompanha realmente nós temos amizade desde os anos 80. Né? A senhora foi presidente do Diretório dos Estudantes e depois veio a ser presidente da Associação dos Docentes. Exato. E presidente dos docentes, seu grande acerto e seu grande erro. Meu grande Vamos acerto. falar logo de estudante. Tá. DCE, o grande acerto e o grande erro. Ixi, Maria. O grande acerto foi entrar na luta pela autonomia, né? E negociar. E estar negociando. Eu acho que o grande erro... Aprendeu a negociar. Aprendi a negociar. Aprendi a ouvir, aprendi a negociar, né? Isso aí foi um grande acerto, que vai me ajudar muito no futuro, né? E a bola fora? Eu acho que a bola fora foi que eu devia ter saído há mais tempo do movimento estudantil, porque eu já estava... já era veterana, né? Já era veterana demais. Aí a forma de raciocinar, e você já está trabalhando, é uma forma diferente. Então, naturalmente, lhe leva a ter essas atitudes que foram acerto, né? Então, eu acho que eu devia não ter ido para o movimento estudantil. Que eu precisava do aguerrido, né, do estudante. Mas teve uma outra coisa que era a minha característica, eu sempre fui de fazer as coisas, né? E no sindicato dos professores? No sindicato, eu fui para a presidência do sindicato numa situação de vazio, eu sempre gosto de dizer isso, né? Foi a primeira gestão do professor Walter Fonseca e toda a oposição tinha se acabado porque estava todo unido em torno do professor A oposição assumiu o poder. Assumiu o poder, né? E aí não tinha quem fosse para o sindicato, eu fui. E aí o acerto que eu acho, né? Foi que a gente fez uma gestão toda coletiva com um grupo de pessoas que estavam lá, e principalmente com as mulheres, que era uma gestão marcada pelas mulheres, né? A Otília participou da gestão e essa articulação, né? E a gente foi capaz de, nesse grupo, ter um diálogo com a gestão, em que o reitor dizia uma coisa, a gente ia todo mundo junto, não ia ninguém com a conversa sozinha, ia todo mundo junto, e a gente ia com as pautas muito fechadinhas, muito definidas, né? Da nossa gestão na ADUERN, eu acho que o grande acerto foi o Congresso de Professores, a criação de congresso, o primeiro Congresso de Professores, que aí a gente demarcou como o espaço para definir as políticas em cada ano de gestão. Então, você não ia... Que era a prática do movimento estudantil, professor? A prática do movimento mesma coisa, você não fez aqueles congressos, mesma coisa. Então, instituiu isso, instituiu data base para negociar salário, que hoje é marcante, né? Instituiu isso, e recuperou o setor de aposentados. Que aí hoje o setor de aposentados é um Você legislou em causa própria, não foi?
Não, Hoje ela é novinha. aposentada, né? Agora, tem uma questão étnico-racial que eu Sim. sempre conto essa história, né? Que eu gosto de contar. Quando eu fui tomar posse, eu fiz um discurso. Depois eu até leio os discursos, tá até bonzinho. E eu dizia assim, que eu sempre sou coletiva, mas eu sempre pedia permissão para falar de mim, né? Aí eu agradeci e disse assim, eu sou uma mulher negra, preta, pobre e comunista. Quando eu terminei o discurso, o professor Paulo Davi, que foi o primeiro presidente da DUERN, chegou para mim e falou, pelo amor de Deus, baixinha você é, pobre a gente sabe, comunista é mais preta, mulher, pelo amor de Deus, negra, pelo amor de Deus, você não é não. Já estava de alma branca. Isso a gente brinca muito, eu e Paulo, toda vida que a gente... Desde pequena a senhora já me disse que gostava de estudar. Gosto. E ainda gosta até hoje. Ainda gosto. Até Tem hoje. um professor que vai participar do programa que gosta muito da senhora também. Eu conheço Ivonete desde o momento em que eu fiz concurso para a UERN. Primeiro concurso público da UERN. E quando eu entrei na UERN, eu conheci Ivonete. Conheci Ivonete também nas lutas sociais, nas lutas políticas, nas lutas sindicais, na defesa que ela tem importante, né, das associações da cultura de matriz africana, mas eu conheci acompanhei Ivonete Soares, né, durante o seu período de pós-graduação, seu mestrado e seu doutorado. Seu mestrado e seu doutorado ela fez com nível de excelência, né, todas as atividades desenvolvidas na sua pós-graduação foi nível de excelência, foi tanto as atividades de publicação, atividades das disciplinas, atividades da escrita, da dissertação e do doutorado. Ivonete é uma pessoa que atua com muita firmeza, com muita responsabilidade, com muito compromisso em todas essas áreas, como assistente social, como intelectual, comprometida com as causas sociais, como pessoa também comprometida com as associações e a cultura de matriz africana. Ter conhecido Ivonete, fazer parte das minhas amizades, tem sido um privilégio na minha vida. Professor Bosco Araújo. Eita, dá emoção. Bosco é meu ícone, né? É meu eterno orientador, né? Meu eterno orientador. Professora, para quem não acompanha a vida acadêmica, o que fazer mestrado ou doutorado é importante, tem né? futuro? Dá de futuro. Dá de futuro porque lhe dá a possibilidade de pensar sobre o mundo e construir conhecimento sobre o mundo e materializar esse conhecimento em ações que melhorem a vida graduação, das pessoas. Você está preocupado em se formar para virar profissional, para trabalhar. O mestrado lhe transforma em professor e o doutorado lhe transforma em pesquisador, em pessoa que pode dizer caminhos para esse mundo. Vai pensar. Eu tive a grata honra de ser orientando do professor Bosco. Nós discutimos a questão do desenvolvimento e da assistência social na perspectiva de ressignificar o conceito de desenvolvimento a partir da perspectiva de Amartya Sen como gerador de possibilidades, como liberdade. Não mais como aquele modelo de desenvolvimento. E a assistência social como uma expressão do desenvolvimento. Então, foi uma experiência muito, muito marcante. E Bosco tem um papel na minha vida, assim como Válbia e Lourdinha, definidor, né? Lá atrás, como Dona Ritinha, que foi minha professora que me alfabetizou, Lourdinha e Válbia têm um papel definidor para me fazer entender o mundo e saber explicar esse mundo naquilo que a ciência pode explicar e que nos meus limites, né? E me possibilitou uma coisa, me compreender como professor cada vez mais de estar a serviço, porque busco essa pessoa que sempre está a serviço do outro, sabe? E essa nossa convidada está a serviço do outro? Com grande alegria que estou neste momento trazendo o reconhecimento da nossa comunidade, estudantes, docentes, técnicas terceirizados para a nossa professora emérita Ivonete Soares, da Faculdade de Serviço Social da UERN. Professora Ivonete é referência para nós em vários sentidos, como mulher, negra, mãe, pesquisadora, educadora, professora, amiga, uma das vozes mais fortes da nossa universidade e sempre com muita sororidade, pensando nos menos favorecidos. Posso retratar a professora Ivonete como memória viva da nossa universidade.
ela que foi presidente do DCE, ela que foi a primeira presidente mulher da Associação dos Docentes da nossa universidade, foi pró-reitora de pesquisa e pós-graduação e hoje professora emérita da nossa universidade. Quero dizer, professora Ivonete, que sou muito feliz e grata por ter você como amiga, como irmã, profissional ética e dedicada ao meu lado como você é. Poder compartilhar esse tempo presente, o passado e o desejo de vivências futuras contigo é mais que especial. É de fato divino que eu aproveito essas palavras para agradecer por todos os ensinamentos e dedicação a mim e também a nossa amada Oerne, que hoje tenho a satisfação de ser reitora. Como muitas vezes já disse a você, cheguei à reitoria por meio de muitas mulheres fortes, guerreiras, que me inspiraram. E você sabe que você é uma delas. Quando fui colocar numa exposição da comunidade acadêmica, eu fui falar com a professora Ivonete, eu lembro como se fosse hoje, quando ela me disse, com um misto de sentimentos, como mãe e amiga, com ponderações e com muita coragem. E ao final da nossa conversa, ela disse, você já está decidida, Cecília, conte comigo para levar essa universidade, socialmente referenciada, inclusive com o dentro, ainda mais longe. Eu quero finalizar dizendo que é um privilégio ter você ao meu lado nessa condução da universidade. Você sempre estará presente pela sua história de luta, de defesa e mulher sensível e humana que é. Vida longa a você, que é a memória viva da nossa universidade, e um abraço a todos e todas que agora sabem um pouco de quem é que estamos falando. Ivonete Soares, essa mulher forte, de coragem e que está sempre à frente do seu tempo. Um abraço grande e viva Ivonete Soares. Minha amiga, se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, qual conselho você daria àquela menina, mulher, a Ivonete, quando estava entrando na graduação da UERN? Faço dela a minha pergunta. Não se deixa bater pelas adversidades. Sempre siga, sempre continue a nadar. Põe a viseira e siga. E nas adversidades, abre os braços para não ser engolida. E nós só somos o que somos porque somos coletivos. Trazemos em nós a presença de todos os que interagem conosco, né? Então, assim, a gente tem que ter orgulho da trajetória, mas não de forma individual. A gente tem que ter orgulho da trajetória individual e de uma geração. Eu tive a oportunidade de entrar com 17 anos na UERN e sair com 58. Hoje eu estou com 62, né? E tenho a oportunidade de tentar continuar falando com as pessoas de que sempre continuem para frente. É para frente que a gente olha. É a frente que a gente segue. E é com pessoas como a senhora, professora, que compartilham sua memória e sua história com a gente, que a gente segue em frente. Vamos seguindo em frente. Memória Viva fica por aqui no País de Mossoró, mas vai ter mais história daqui, deste lugar de fala, lugar de história, lugar de memória. Você é meu convidado, semana que vem a gente tá de volta, viu? Tchau!